Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 9 da classe de juvenis, o Apocalipse e a volta triunfal dos reis. Nesta aula eu vou responder aquela pergunta clássica que não pode faltar. Quando Jesus vier no arrebatamento buscar a sua igreja, todo olho o verá? Nesta aula você vai saber a verdade. Para esta aula, os hinos sugeridos 300, 371 e 547. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. A volta triunfal de Cristo. A volta triunfal de Cristo impactará o mundo. Não haverá margem para outra interpretação, pois todos os povos de todas as línguas, tribos e nações saberão que o Rei dos Reis retornou. Tal dia será de grande espanto e lamento. Sobretudo para nós cristãos, estudar sobre a volta de Jesus é essencial, pois precisamos estar preparados. Estar pronto. Geralmente, quando nós vamos acordar para ir para a escola, nós não estamos preparados. Nós precisamos nos levantar e nos preparar para ir à escola ou ao trabalho. Nós sabemos como nos preparar para ir para a escola e também para ir ao trabalho. Da mesma maneira, somos nós no sentido espiritual do negócio. Nós sabemos o que fazer para nos preparar para a volta de Jesus. É interessante que quando nós temos algo dessa natureza para se preparar, eu acredito que ninguém fica tão ansioso para chegar de manhã, para levantar, para ir estudar. Eu acredito que ninguém fica. E se alguém fica, são os poucos, né? São bem poucos. Entretanto, isso retrata, na verdade, a nossa tendência espiritual. Por quê? Porque a maioria do povo hoje não está preparado para a volta. Para se ter uma ideia do dado alarmante, que é isso que eu estou dizendo, que a maioria não está pronta, de cada 100 pessoas que nós vemos na rua, em outros lugares, em qualquer lugar do mundo, de cada 100 pessoas, em média, 97 partirão para a eternidade sem Cristo. Somente 3 pessoas de cada 100 se salvará. Veja que dado alarmante. Então veja que está preparado, mas como é que eu estarei preparado para a volta de Jesus? Como eu vou me preparar? Na verdade, nós não temos que nos preparar. Nós devemos estar preparados. Estar pronto. Se Jesus voltar agora, nós subiremos? Será que subiremos? Nós devemos saber que subiremos. É importante que nós saibamos que verdadeiramente eu estou pronto para a volta de Jesus. Como é que eu sei que estou pronto para a volta de Jesus? Entre uma coisa e outra é quando eu obedeço a sua palavra, quando eu busco intimidade com Deus. Outra questão também é a minha ansiedade sobre a volta. Se eu sou uma pessoa que não tenho ansiedade pela volta de Jesus, eu trato a volta de Jesus como de qualquer maneira, tanto faz, tanto fez, não me importa muito, eu sou indiferente à volta de Jesus, então eu não estou pronto. Porque quem está pronto anseia por esse momento, assim como uma noiva anseia pelo dia do seu casamento. Eu acredito que poucas coisas na vida traz tanta ansiedade como o casamento. Toda noiva, quando está próxima do casamento, ou assim que ela recebe o convite para se casar, ela já fica extremamente ansiosa. Ela quer porque quer que chegue logo esse momento. Ela fica muito ansiosa. Ela conta os dias, as semanas, os meses. Assim também somos nós. Nós devemos estar ansiosos, desejosos pela volta de Jesus. E quantas vezes hoje nós falamos de tantas coisas nas igrejas, nos cultos, nos trabalhos, mas nós não falamos da volta de Jesus. Nós não ligamos essa importante questão sobre a volta de Jesus. Nós precisamos estar sempre prontos, preparados. Por quê? Porque Jesus virá a qualquer momento, um momento que nós não sabemos. Então é importante que nós venhamos sempre estar prontos para a volta de Jesus. Qual o seu significado? Nela aprendemos que sua volta acontecerá em 2 momentos distintos. O primeiro será para arrebatar a igreja da terra.
O segundo será triunfal e extraordinário. Jesus retornará à terra, manifestando a sua glória, poder e majestade perante todos. Aqui é que causa a grande questão. Lembra que eu te perguntei? Todo olho verá? Veja que importante lição nós temos aqui. Nós sabemos que Jesus virá no significado, né? Primeiro no arrebatamento da igreja da terra, né? A primeira questão, né? Que são duas questões distintas, dois momentos distintos da volta de Jesus. Qual é o primeiro momento? O primeiro momento é quando a igreja será arrebatada da terra. Então a igreja será tirada da terra. O segundo será triunfal e extraordinário. Jesus retornará à terra, manifestando a sua glória, poder e majestade perante todos. Aí é que causa a grande questão. Todo olho verá? Não nesse ponto exatamente. Aliás, nesse ponto. Mas eu vou separar para você. Deixar isso aqui bem claro. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que quando Jesus vier buscar a igreja, todo olho verá. Não. Não, não. Não, de maneira nenhuma. Por que não? Porque o Senhor Jesus, quando vier buscar a sua igreja, somente os salvos subirão. Somente os salvos ouvirão a trombeta. Há algumas questões de internet, por exemplo, que as pessoas às vezes tocam uma trombeta e as pessoas pensam que é a volta de Jesus. Se isso fosse a volta de Jesus, eles teriam subido. Por quê? Porque eu estou ouvindo a trombeta. Só ouvirá a trombeta quem for salvo. Ou seja, se alguém que não está salvo ouviu a trombeta, todas as pessoas ali da cidade estão ouvindo a trombeta, significa o quê? Que não é a volta de Jesus. É simples assim. A volta de Jesus, ela será unicamente para os santos. Somente para os santos no arrebatamento. Então Jesus virá buscar a sua igreja. Os santos ouvirão a trombeta, subirão. Né? Os santos subirão. Quando o Senhor Jesus subir, ou melhor, nos levar, né? O Espírito Santo nos levar às nuvens, nós nos encontraremos com Jesus nos ares. É importante isso. Jesus não virá à terra, ele não pisará na terra quando ele vier buscar a sua igreja. Nós encontraremos Jesus nas nuvens. E das nuvens nós subiremos para o céu. E lá, o que acontecerá? Nós participaremos ali das bodas do Cordeiro, depois para o tribunal de Cristo. É importante separar o tribunal de Cristo do trono branco. O tribunal de Cristo é para os salvos. O trono branco é para os perdidos. Portanto, nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Nós iremos ser condenados no tribunal de Cristo? Não. Quem está no tribunal de Cristo significa que está salvo. Então, por que está no tribunal de Cristo? Para receber as recompensas pelas coisas que fizeram na terra ou deixaram de fazer. Se não fizeram nada na terra, então ela está salva, mas ela não receberá um galardão, né? Ou, como dizia uma ex-aluna, o brinde. Então aqui, quando Jesus vier buscar a sua igreja, se no arrebatamento acontecerá a grande tribulação. Começará a grande tribulação, que são 3 anos e meio de paz. E nós estaremos nas mansões celestiais. Quando findar os 7 anos da grande tribulação, aí sim Jesus virá com os anjos e com a sua igreja que ele arrebatou. Aí sim, quando ele chegar aqui na terra, aí sim todo olho verá. Ou seja, quando a Bíblia diz que todo olho verá, será quando o Senhor Jesus vier juntamente com a igreja e com os anjos para destruir o anticristo. No arrebatamento, somente os salvos ouvirão a trombeta e somente os salvos subirão. Nesse momento, as pessoas que estão próximo das pessoas salvas não irão ver Jesus, não verão. A manifestação visível de Jesus. Os céus se abrirão, Jesus aparecerá nas nuvens, resplandecendo em glória como um relâmpago que brilha na escuridão. Veja que aqui os céus se abrirão. E o que acontecerá? Jesus aparecerá nas nuvens, como eu falei, ele não desce à terra na ocasião do arrebatamento. E resplandecendo como um relâmpago. Você já viu a força do relâmpago? Quando ele está num momento aqui e de repente ele está lá longe. Então, essa é a ideia. É a rapidez, é a glória, é a força, é o poder, né? É a glória do Senhor. Aí aqui vem a questão do todo olho verá. A primeira vinda de Jesus à terra foi discreta e humilde. Essa questão aqui,
é uma questão que eu vou separar aqui para você de uma forma mais prática. Todo olho o verá, na verdade todo olho o viu. Por que o viu? Quando ele nasceu, quando Jesus nasceu, quem estava ali por perto, então todas as pessoas que estavam perto ali viram o seu nascimento. E aqui fala sobre a questão da vinda de Jesus à terra, foi discreta e humilde. Poucos souberam, o único sinal visto foi uma estrela brilhante. Aqui, ou seja, aqui fala do nascimento de Jesus, aqui não fala de arrebatamento. Então, como uma vez que ele está de uma forma humana, então todas as pessoas que estavam próximas, claro, viram a Cristo. Já o seu retorno triunfal será diferente, pois todos o verão. E aqui, mais uma vez, aqui parece da ideia de ser o arrebatamento. Não é o arrebatamento. Quando a Bíblia menciona que todo olho verá, é quando Jesus vier com a igreja que ele arrebatou para o povo de Israel, né? Que é quando ele vai destruir o anticristo. É bom sempre deixar isso separado, porque muitas pessoas ainda fazem muita confusão, e essa confusão é extremamente natural. Não há nenhum problema dessa confusão, porque muitas vezes, como eu já falei aqui em outras oportunidades, o livro de Apocalipse é muito pouco falado, é pouco mencionado, e quando é mencionado, é de uma forma que uma pessoa pega um versículo aqui e outro lá e junta, como é o caso de que todo olho verá, então dá a ideia de quando o arrebatamento acontecer, todo olho verá, mas não é isso. Jesus num cavalo branco, suas vestes manchadas de sangue indicam que ele virá para guerrear e terá vitória sobre a trindade do mal, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Veja aqui Jesus, o poder que Jesus tem. Às vezes parece que nós não entendemos bem que Jesus ele vem de uma forma humilde, veio de uma forma simples, né? Ele caminhou juntamente com os pobres, com os pecadores, os cobradores de impostos, os fariseus e tantas outras pessoas. Então dá muita ideia de humanidade. Por quê? Porque realmente Jesus veio de uma forma humana. Por isso a Bíblia o chama de Emanuel, que é Deus conosco presente em carne, vamos assim dizer. Então, nesse outro ponto, que Jesus vem num cavalo branco, agora com as suas vestes manchadas de sangue, para quê? Para nos lembrar que ele vem para guerrear. Mas olha que poder extraordinário que ele tem. Ele destruirá Satanás, o anticristo e o falso profeta. Nós sabemos que desses, Satanás é o mais poderoso deles, mas mesmo assim ele será destruído, né? O anticristo, por exemplo, ele será destruído somente com o esplendor da glória do Senhor. Assim que o Senhor Jesus vier contra Israel, juntamente com a igreja e os seus anjos, só essa glória e o sopro de Cristo destruirá o anticristo. Para você ver o poder extraordinário que o Senhor Jesus tem. Jesus será reconhecido como fiel e verdadeiro. O Messias cumprirá a promessa divina de restaurar Israel, diferente do anticristo. Então aqui, realmente Jesus será reconhecido como sendo fiel e verdadeiro, o Messias verdadeiro, o Filho verdadeiro de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele que veio para restaurar Israel, aquele que tem todo o poder, que todo o poder lhe foi lhe dado nos céus e na terra, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que deu testemunho da palavra de Deus, que verdadeiramente ele é, o poder do Senhor está sobre ele, o Espírito do Senhor está sobre ele, verdadeiramente ele é o Cristo, né, o Filho de Deus, que o próprio Deus deu testemunho dele, né? Mateus 3,17, este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então as pessoas saberão que verdadeiramente Jesus, ele é fiel e verdadeiro. Por que ele é fiel? Porque ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Por que ele é verdadeiro? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é verdadeiro, não há nenhuma sombra de variação no Cristo. Seus olhos como chamas de fogo, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Muitas vezes, quando nós somos jovens, como é o seu caso, quando nós estamos na caminhada com o Senhor, nós temos aquele momento de segurança. Qual é o nosso momento de segurança? Quando não tem ninguém em casa, eu estou sozinho em casa, então eu posso fazer o que eu quiser, porque ninguém está vendo. Ninguém? Jesus está vendo. Por que Jesus está vendo? Porque os seus olhos são como chamas de fogo. Nada, absolutamente nada, fica escondido aos olhos do Senhor. O Senhor, ele contempla todas as coisas que estão acontecendo na terra e até mesmo nas profundezas do mar. Não há absolutamente nada que escape dos olhos do Senhor. Portanto, quando você está fazendo algo errado,
e você sabe que é errado, não pense que por você estar sozinho ali ou estar com uma pessoa e o seu pastor não está presente, nem os seus líderes, nem os seus professores da escola bíblica dominical, nem o seu pai, nem a sua mãe, não pensa você que você está fazendo escondido porque você não está. Deus está vendo e pasme. Isso tudo será revelado naquele grande dia. Imagina só, você sendo colocado lá e todo mundo vendo o que você está fazendo. Olha lá, hein? Não é isso que a Bíblia nos garante lá no livro de Eclesiastes? Então é importante que nós venhamos observar que verdadeiramente nós temos um Cristo que vê todas as coisas. Olha que profundo é esse versículo aqui, ó. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, independente de você estar fazendo as escondidas e você pensa que está escondido, sendo mal ou sendo bom, naquele grande dia, Deus irá trazer a juízo. Então, cuidado com o que você está fazendo. Olha lá, hein? Jesus virá coroado. O Rei eterno e soberano virá com as suas muitas coroas, demonstrando seu poder e domínio sobre todas as coisas. Jesus, ele é o dominador, é ele quem domina todas as coisas. Tudo está debaixo da sua potente mão. Até as chaves do inferno o Senhor Jesus tem, né? Está lá em Apocalipse 1:8, né? Fala sobre este negócio. Então você vê que Jesus tem todo o poder. Não há nada impossível que ele não possa fazer. Então ele tem, claro, ele vem revestido de coroa, justamente porque a coroa demonstra essa questão. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim, diz o Senhor, aquele que é e que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Não, não é essa a referência, não. Não é essa. Se fosse Apocalipse 1:8, será que é o 18? Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Veja que o Senhor Jesus tem até as chaves do inferno, está nas mãos dele. Algumas pessoas até dizem, né, que Jesus foi ao inferno tomar as chaves do diabo, mas isso é conversa, isso não é bíblico. Né? Jesus sempre teve as chaves do inferno em suas mãos. Jesus não foi ao inferno quando morreu, como muita gente acredita, né? Então ele virá coroado, por quê? Porque ele domina todas as coisas. Lembra quando o povo estava lá no mar e um grande vento, e o Senhor Jesus virou e disse: aquieta-te, e o mar se aquietou, o vento parou? Que poder é esse? Até na natureza ele manda. Até na questão da pescaria, eu acho muito interessante que Pedro estava pescando junto com seus amigos, e o Senhor Jesus disse para ele lançar as redes ao mar. E Pedro disse uma coisa que eu acho muito interessante. Ele falou assim: Senhor, tendo pescado todo a noite, não pescamos nada, mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. Qual é a grande questão aqui? Quem entendia de peixe era Pedro e não Jesus. Por quê? Porque Pedro era pescador. Há quem diga até que Pedro tinha uma pequena empresa, vamos assim dizer, né, de barcos. Né? Ele alugava barcos para as pessoas pescarem, para você ver como ele entendia bem da questão ali do mar. Então ele entendia bem. O que ele estava falando para Jesus? Senhor, eu conheço o mar. Então, se eu não conseguir pegar peixe, é porque não tem peixe nesse negócio, porque senão eu pegaria. Mas como a sua autoridade é superior ao meu conhecimento, então eu vou lançar as redes. Aí a Bíblia menciona que quando eles lançaram as redes, quando eles puxaram, as redes vieram tão pesadas de peixe que quase o barco afundava, de tão pesado que estava, que eles tiveram que chamar os companheiros de outros barcos para que pudesse ali ajudar para dividir o peso para o barco não afundar. Que poder é esse? Que até no mar, até nos peixes, Jesus manda. Então, o poder que Jesus tem emana, domina tudo. Terra, mar, céu, enfermidade, morte, inferno. Tudo o Senhor Jesus domina. É um poder extraordinário. Por quê? Porque Ele é Deus. Seus exércitos virão. Jesus virá acompanhado de seus anjos e de sua igreja. É muito interessante
Veja que ponto que o Senhor Jesus nos coloca. Qual é o ponto? O Senhor Jesus, quando vier destruir o anticristo, ele virá conosco. Ou nós iremos com ele, né? Mais correto dizer, nós iremos com ele. O Senhor Jesus nos levará. E olha que estaremos junto com os anjos. Por quê? Porque nós seremos semelhante aos anjos. Nós teremos a igualdade como os anjos. Nós seremos iguais aos anjos. Então é importante que nós venhamos compreender que verdadeiramente a honra que o Senhor Jesus nos dá é muito grande. E por que que hoje as pessoas fazem tanta questão disso ou daquilo? Nós sabemos que há situações ou outras de que verdadeiramente o homem impõe, né, como costume e tal, né, diferente de doutrina, mas por que que hoje é tão difícil, principalmente para as meninas, cobrir um pouco mais o seu corpo para agradar o Senhor Jesus, deixar de usar isso ou uma maquiagem ou isso ou aquilo para agradar o Senhor Jesus? E aqui não é uma questão que eu estou te doutrinando, não é esse o ponto é, será que você está sendo diferente, eu estou sendo diferente no meu caminhar? Será que eu estou achando muito quando Deus manda eu fazer alguma coisa e eu não quero fazer, e eu me esqueço da volta de Jesus, da grande honra que o Senhor Jesus me dará, a ponto de que Jesus me servir a ceia nas bodas do Cordeiro? Será que é tão difícil para nós renunciar um pouco mais à nossa vaidade para agradar mais ao Senhor? Quantas vezes nós queremos agradar o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o esposo, a esposa, mas nós estamos nos perdendo em agradar ao Senhor, a dar honra e glória ao Senhor, em adorá-lo em espírito e em verdade. Por quê? Porque nós estamos nos negando a fazer coisas completamente triviais, completamente básicas, práticas, né? Por quê? Porque a nossa vaidade, às vezes até a nossa soberba, nós achamos que não, mas você não precisa fazer isso. Deus não precisa disso. Quantas vezes o Senhor tem dito para nós, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo, porque eu sou santo. E aqui não é uma questão da pessoa, né, ficar aí vestida dos pés à cabeça usando uma burca, não é esse o ponto. É ter moderação. Às vezes eu vou a algumas igrejas que eu me envergonho de olhar para os jovens, sinceramente eu fico envergonhado. Certa vez eu fui numa igreja, eu não conseguia prestar culto, porque eu estava ali apresentando um grupo de coreografia que só misericórdia, com roupas curtas, indecentes. É algo que, será que é tão difícil cobrir um pouco mais? Então nós vemos que verdadeiramente nós teremos tão grande honra diante do Senhor e aqui na terra nós não conseguimos fazer o mínimo. Jesus pisará no Monte das Oliveiras. Ele colocará os pés no mesmo lugar onde ascendeu aos céus. Este monte será dividido ao meio e Jesus descerá para derrotar o anticristo. O anticristo aqui ele será derrotado com o sopro de Cristo, né? Jesus vai soprar e ele vai-se embora. Porque tamanho poder de Cristo. O Senhor Jesus ele tem um poder fora do comum, nós não conseguimos medir. É um poder, ele domina os demônios, domina tudo, as estrelas, o sol, tudo é ele que domina. Ele chegou a dizer que todo o poder me dado nos céus e na terra. Então tudo ele domina. Objetivos da volta de Jesus. Neste momento da história, Jesus retornará para exercer juízo. Então, quais são os objetivos da volta de Jesus? Executar juízo. O que é executar um juízo? Executar juízo é, de modo geral, castigar alguém, dar uma punição para alguém. Porque senão, se não fosse para punir, então seria exercer justiça. A justiça, quando a Bíblia menciona, de modo geral, que Deus vem fazer justiça, é porque ele vai entrar na causa de alguém, a favor de alguém. Mas quando a Bíblia diz que vai exercer juízo, é porque ele vai entrar contra alguém. Então, a primeira coisa é, Jesus virá exercer juízo, castigar os ímpios que é aquela pessoa que tem impiedade, né? Ímpio significa isso, aquela pessoa que tem impiedade, uma pessoa que não tem piedade. Então, é uma pessoa cruel, né? No bom português, né? E também vem julgar
as nações. Então ele vem exercer juízo, castigar os ímpios, julgar as nações. Todas as nações serão julgadas por Jesus. Jesus verá quem fez e quem não fez, quem deixou de fazer, o que fizeram. Então ele será o julgamento. Há até quem diga, né, que ninguém pode me julgar não, só quem pode me julgar é Deus. E as pessoas não têm medo do julgamento de Deus? Será que as pessoas ainda não entenderam que quando Jesus vier para julgar, ele não virá como advogado, ele virá como juiz, ele vai vir para decretar o castigo eterno, e as pessoas parecem não compreender este negócio. Derrotar os inimigos de Deus, que aqui no caso é o falso profeta, o anticristo, Satanás, impedir o extermínio de Israel. Nessa altura do campeonato, lá na grande tribulação, Israel possivelmente estará quase perdendo a batalha contra o anticristo, porque o anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, será de uma falsa paz, mas depois o povo de Israel entenderá que ele é um anticristo, então virão contra o anticristo. Então o anticristo começará a castigar e matar as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador. Então, à medida que eles forem morrendo, vai se acabando as pessoas, né, os salvos. Então, quando estiver quase terminando, quando tiver mesmo ali os 19 minutos do segundo tempo da prorrogação, aí Jesus vem e acaba com esse negócio e restaura o povo de Israel. Ou seja, Jesus vai impedir que o Israel seja exterminado. O Messias estabelecerá um reino de justiça e paz. Aqui sim, quando Jesus vier estabelecer um reino de justiça e de paz, aí vê que justiça, então é para ser justo, então é para recompensar a quem? A todos nós. Então terá paz, sim, vai ser uma paz plena, não vai ser uma falsa paz como era o anticristo, vai ser uma paz plena, uma paz verdadeira, uma paz absoluta. Cristo castigará os ímpios. Os ímpios serão castigados por praticarem imoralidades, por abandonarem os princípios de Deus e se entregarem inteiramente ao pecado. Eles sofrerão por terem cruelmente perseguido Israel e blasfemado contra o Senhor. Muitas vezes nós vemos, por exemplo, aí nos Jogos Olímpicos de Paris, o escárnio com a Santa Ceia, né, a abominação, a afronta, né, a blasfêmia contra Deus. E muitas vezes nós nos indignamos, o que é natural. Entretanto, nós devemos compreender que essas pessoas que fizeram tal prática, se não se arrependerem dos seus pecados, acontecerá que eles sofrerão por isso. Isso já está decretado. Eles sofrerão por ter blasfemado contra o Senhor. Deus não deixará isso barato. Lembra que Gálatas 6,7 nos diz? De Deus não se zomba. E as pessoas estão zombando de Deus, achando que estão zombando de Deus, está tudo bem, porque não está acontecendo nada agora. Mas o Senhor, ele é longânimo. Entretanto, haverá um momento de juízo. E aqui está a questão do juízo. O juízo virá contra esse povo e será um juízo cruel, será um juízo terrível, que é a perdição eterna. Cristo ferirá as nações. O que isso significa? Jesus exercerá autoridade e através da sua voz irá derrotar todas as nações por se unirem ao anticristo. Basta uma palavra e os seus inimigos serão destruídos. Israel vai lutar contra o anticristo. Entretanto, as nações do mundo serão associadas, irão se associar ao anticristo. Vai ser amiguinhos, né? Fechamento, como diz o outro, né? Vai ser amigos do anticristo. Então, nesse caso, Cristo ferirá as nações. Por quê? Porque eles se uniram ao anticristo. Então, eles também padecerão. Os inimigos serão esmagados. Assim como exemplifica o verso 15 de Apocalipse 19, sobre as uvas serem esmagadas debaixo dos pés, da mesma forma os inimigos de Cristo serão esmagados no lugar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Mateus não, aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, ou é o 22? É o 20. Diz que Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Deus irá esmagar Satanás. Então veja que os inimigos eles serão esmagados. Nesse critério aqui, Deus não terá
nenhuma piedade. Cristo não terá nenhuma piedade. Ele virá com justiça, ou melhor, com juízo. Ele virá com juízo contra as nações, contra todas as pessoas que fizeram serem inimigos de Israel, né? E assim como a uva é esmagada no lagar, assim também os inimigos do Senhor também serão completamente esmagados. Sinais da volta triunfal de Jesus. Alguns sinais precederão a volta de Jesus. Falsos cristos. Tem aqui um Henri Cristo, né? Algumas pessoas ainda seguem aquele homem, não é possível. Me lembro que um episódio que aconteceu com ele num programa da TV, eu achei muito interessante e até inteligente da parte do apresentador. O apresentador foi fazer uma entrevista com ele e dizendo, meio que acreditando que ele era o Cristo. O que ele fez? Esse apresentador perguntou para Henri Cristo se ele bebia vinho. Aí o Henri Cristo disse que sim. O que esse apresentador fez? Colocou uma taça no balcão, encheu com água e mandou que ele transformasse a água em vinho. Ou seja, ele tirou um sarro do Henri Cristo. Por quê? Porque ele sabe que ele não é o Cristo, até porque é um apresentador que é desviado da casa do Senhor, então ele tem conhecimento bíblico, ele sabe. Então veja que há uma questão aqui muito interessante dos falsos cristos. Vão aparecer muitos. Então esse Henri Cristo é um deles, né? Entre tantos outros. Né? Muitas guerras. O que nós vemos, né? A Ucrânia, a Rússia lá invadindo a Ucrânia, né? Mais uma vez vou lembrar, a Rússia está completamente equivocada nessa guerra. Irã contra Israel, né? O Hamas contra Israel, de modo geral ali, entre tantas e tantas outras guerras que vemos, né? Dia, ano, entra ano, sai ano, sempre aparece uma guerra em algum lugar. Desastres naturais. Muitas pessoas falam sobre o aquecimento global, que está acontecendo isso no clima, mas na verdade nós sabemos que quando acontece uns desastres naturais, é apenas um dos sinais da volta de Jesus, que Jesus está vindo. E os sinais, a cada tempo que passa, vai ficando pior, né? Furacões, tufões, terremotos, maremotos, vulcões entrando em erupção de uma forma extraordinária. Então o que é isso? Isso são os sinais de que Jesus está voltando. Perseguições. É possível que você seja perseguido. A igreja, de modo geral, ela é perseguida. Aqui no Brasil até um pouco mais brando e tudo mais, mas também tem perseguição contra os cristãos aqui no Brasil. O que é isso? É um dos sinais da volta de Jesus. O ódio parece que não tem fim, né? As pessoas hoje falam tanto de amor, odiando umas às outras, né? É uma coisa terrível, é uma coisa triste. E às vezes nós estamos na igreja, principalmente, né? Falamos muito de amor, mas na verdade nós não praticamos o amor. Muitas vezes nós temos até ódio, né? Uma pessoa que chega na igreja, em vez de recebermos bem, muitas vezes nós tratamos com desdém porque talvez temos um problema pessoal com aquela pessoa, né? Então o ódio, ele está realmente bem aflorado nas pessoas. É claro que isso que eu estou dizendo não é uma questão que acontece em toda igreja, é uma igreja aqui ou outra ali que acontece essa questão de uma pessoa chegar e a igreja, em vez de receber com amor, recebe com certo ódio, né? Uma certa indiferença. Aumento do pecado. Eu estive conversando com um pastor ontem e cheguei até a comentar sobre essa questão do aumento do pecado e mencionei sobre Sodoma e Gomorra. E mencionei uma capital do Brasil e mencionei para ele, se hoje formos colocar na balança, as capitais do Brasil, né, elas são muito piores do que Sodoma e Gomorra. E olha que Sodoma e Gomorra chegou a ser destruída de tanto pecado. Mas hoje, como nós estamos vivendo no tempo da graça, o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele tem compaixão do povo. Mas se nós olharmos bem, o pecado tem se aumentado e aumentado muito, inclusive dentro da igreja. O que nós mais vemos hoje é escândalo dentro da igreja, só para ver o quanto que o aumento do pecado tem tem crescido tanto que até está entrando na igreja. Apostasia. Apostasia, vamos deixar um pouco claro o que é apostasia. Apostasia é o abandono da fé, o abandono total da fé. O que é isso? É uma pessoa que aceitou Jesus, ficou no caminho do Senhor, às vezes foi batizado e de repente desviou. E quando ela desvia, ela abandona a fé por completo, que ela não acredita mais em Cristo. Ela não acredita mais na palavra, ela não acredita mais na Bíblia. O que é isso? É apostasia. Isso é apostasia, ele não acredita mais, ele abandonou a fé. É diferente da pessoa que está desviada. Muitas pessoas, a maioria, está afastada, está desviada, mas tem aquele desejo de voltar. Ele sabe que Jesus é o caminho, ele conhece a Bíblia, ele
reconhece a Bíblia como a palavra de Deus, ele continua crendo em Deus, ele continua crendo no Senhor Jesus, mas por alguma razão ele não tem forças para voltar. Isso não é apostasia, isso é uma pessoa que está desviada. A apostasia é quando a pessoa abandona por completo e deixa de crer. A pregação do Evangelho do Reino no mundo todo. Isso aqui é uma questão que algumas pessoas até dizem que já até aconteceu, do Evangelho ser pregado no mundo inteiro. Nos tempos bíblicos, por exemplo, um pouco depois. Chegou porque não tinha tantas pessoas assim, então existia uma maior facilidade de alcançar todos os povos. Entretanto, atualmente, isso é improvável. Por quê? Já falamos, por exemplo, da janela 1040, né, na classe de adultos, né? Já falamos da janela 1040 e tem pelo menos ali 63 países, 67 países que não têm abertura para o Evangelho. Vou te falar, por exemplo, a Coreia do Norte, Bangladesh, entre outros países, o próprio Irã também, são poucas pessoas que são cristãs lá. Ou seja, o Evangelho ainda não foi pregado em todos os lugares do mundo, em todas as partes do mundo. Existem alguns lugares remotos até, outros nem são tão remotos, mas que o Evangelho ainda não chegou. Então, esses são os grandes sinais da volta triunfal de Jesus. E uma outra questão que eu vou te falar sobre a volta de Jesus é que as pessoas dizem que nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Sim, ele sabe. Por que que ele sabe? E se ele sabe, por que ele disse que não sabe? Isso é uma pergunta coerente, não é uma pergunta honesta, é uma pergunta sincera. Quando Jesus foi questionado quando aconteceria tais coisas da sua volta, da sua vinda, ele estava respondendo como homem. Ele estava respondendo como homem. Então ele deu alguns detalhes do que aconteceria, foi o que eu acabei de ler aqui para você, né? Guerras, rumores de guerra, o evangelho sendo pregado em todo o mundo, o aumento do pecado, o ódio e tal. Então, se Jesus não sabe quando virá, como é que ele sabe o que antecederá? É porque ele sabe, Mas não eu me baseio somente por isso, eu me baseio por causa que João, capítulo 10, versículo 30, a Bíblia diz que Jesus e Deus são um só. Então, se Jesus é Deus, e nós sabemos que Deus é conhecedor de todas as coisas, ele é onisciente, onipresente e onipotente, e Jesus também o é, então Jesus sabe o dia que ele voltará. Ele está aguardando, o Senhor, Deus dá a ordem, mas ele sabe o dia que será. Jesus sabe, mas ele, como filho obediente, ele aguardará, Deus dá a ordem, né? O Pai dá a ordem, mas sim, Jesus sabe o dia que ele voltará. Para concluir, o retorno triunfal de Jesus revela que o Senhor tem o domínio sobre o fim da história. O rei voltará em glória, em todo o olho o verá. Mais uma vez, aquela questão de que o olho verá não vai ser no arrebatamento. Será quando Jesus vier destruir Israel juntamente com a igreja. Aliás, Israel não, vai vir destruir o anticristo. Nós, os santos, que permaneceremos fiéis até o final, veremos a restauração de Israel e o reino de Cristo sendo estabelecido. Então veja que grande honra o Senhor nos dará. Nós veremos o Senhor Jesus destruir o anticristo, a Satanás, todas essas questões, o falso profeta, os falsos mestres, né, a morte, e ainda veremos o reino de Cristo ser implantado aqui na terra. Então veja que nós teremos uma grande honra. Então, mais uma vez, eu vou reforçar aqui a minha fala que nós devemos nos negar um pouco mais, renunciar ao nosso eu para a glória de Deus, para agradar a Deus. E aqui cabe toda uma esfera. Por exemplo, se você é uma pessoa que costuma chegar depois da hora no culto, é importante que você comece a avaliar aí o teu horário e comece a chegar no horário, né? Um pouquinho antes. Isso é o quê? Uma forma de adorar o Senhor. Você não vai roubar o tempo de Deus. Se o culto é 2 horas de culto, então por que você chega, por exemplo, com 10 minutos de atraso ou com meia hora de atraso? Ainda mais se você for músico. Aí é que o negócio fica estreito. O músico ele tem obrigação de chegar cedo na igreja. Ele tem obrigação. Então, para afinar instrumento, para deixar tudo certinho, é o certo. É claro que por alguma razão justa, aconteça uma vez ou outra um contratempo, aí sim, mas eu digo assim, um músico que sempre chega atrasado, aí não.
Então, independente se você é músico ou não, mas principalmente se você for músico, é importante que você chegue no horário. Por exemplo, se você vai com umas roupas que você sabe que não são roupas adequadas para o culto e nem para uma pessoa cristã, que é o seu caso, você precisa melhorar o seu guarda-roupa para a glória do nome de Jesus. Não é que a roupa salva. A roupa não salva, mas a pessoa salva, sabe a roupa que tem que usar. Então, tenha mais capricho com as coisas do reino, né? Tenha mais aquela questão, Senhor, eu quero muito fazer isso aqui, mas por amor a Ti eu não vou fazer. Eu quero muito botar essa roupinha aqui coladinha no meu corpo, mas por amor a Ti eu não farei. Né? Os meninos também, né? Senhor, eu quero muito chegar tarde no culto hoje, mas por amor a Ti eu vou chegar no horário. Senhor, eu quero muito cometer esse pecado aqui, mas por amor a Ti eu não vou fazer. Então, precisamos ter mais uma questão de renúncia. Para quê? Para que verdadeiramente nós sejamos diferentes. Eu estava conversando hoje com um diácono e conversando com ele o seguinte: nós cristãos, nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos diferentes, porque o que diferencia o cristão é a eternidade. Então, se você vai passar a eternidade com Cristo e você terá vestes gloriosas, né, vestes novas, né, vestes perfeitas, então por que você não vai se acostumando a usar as vestes aqui perfeitas, né, as vestes decentes, né, umas vestes que não cause aí nenhum espanto, que não cause escândalo, né? E isso vale tanto para homem quanto para as meninas, não, mas principalmente para as meninas que têm um pouco mais dessa vaidade de querer mostrar o corpo. Então, que nós venhamos ter esse detalhe, né? Ser mais caprichoso com as coisas do Senhor, nos dar mais ao Senhor, nos entregar um pouco mais ao Senhor para a honra e glória do seu nome. Hora da revisão. Número 1, porque precisamos estar preparados. Número 2, para que vivêssemos sobre a certeza dessa promessa que não tardará. Número 3, o primeiro será para arrebatar a igreja. O segundo será triunfal, manifestando a sua glória, poder e majestade, e todo olho verá. Aqui sim, aqui todo olho verá. Número 4, no Monte das Oliveiras. Atos capítulo 1, versículo 11 e 12. Número 5, falsos cristos, guerras, desastres naturais, perseguições, ódio, aumento do pecado, apostasia e a pregação do evangelho do reino no mundo todo. Mateus capítulo 24, do 4 ao 14. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você verdadeiramente observe e lembre-se que o Apocalipse e a volta triunfal do Rei dos Reis. Quem é esse Rei dos Reis? É Jesus. Então, que você e eu tenhamos essa questão de renunciar o nosso eu para a glória do Senhor, para quando o Rei dos Reis vier buscar a sua igreja, nós venhamos ir com ele nos ares e, claro, entrar nas mansões celestiais pelas portas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Deus te abençoe.